Neste vídeo, vamos resolver questões de crase da FGV. As alternativas abaixo são reescrituras de diferentes passagens do texto 1. O único caso em que a reescritura acarretou erro quanto ao uso do acento grave, enunciado truncado. Primeiro passo é traduzir. O que a banca quer? Ela quer o erro. Então, nem preciso ir ao texto. Olho as alternativas e busco aquela que esteja errada. Tá. Repare que a banca não sublinha. Então, o primeiro passo é procurar. Se a banca quer o erro quanto ao uso do acento grave, você vai procurar em cada alternativa um A com acento grave indicativo de crase. Ó, na letra A está aqui. Aí você vai ver se está certo ou errado. Como eu faço para saber se está certo ou errado? Primeiro eu vejo se o verbo, nesse contexto, pede preposição. Quem chega, chega a. Tá. Do outro lado, eu vejo se o termo seguinte aceita artigo. Região norte da Argentina. Nome de lugar, eu uso o verbo voltar. Voltei da região norte. É só usar o verbo voltar, que rapidamente você verifica que aceita artigo. Então, matei. Ó, a letra A tá certa ou errada? Tá certa. B, eu quero a errada. O artigo descreve as pegadas dos saurópodes adultos como arredondadas e semelhantes a pegadas de elefantes. Tá, eu viro um farejador. Olho para esse A e para esse A, para ver se algum deles está errado. A banca quer erro, ela não sublinha. Aí eu viro um farejador de A's, A. Vamos ver se esse A está certo ou errado. O artigo descreve as pegadas, tá certo? Tá certo. Por quê? Porque o verbo descrever é transitivo direto. Quem descreve, descreve alguma coisa. Descreve o menino. Então, ele não pede preposição. Esse as é sem crase mesmo, é só artigo. Tá, vamos ver, ó. Semelhantes a pegadas de elefantes, tá certo? Tá certo. Ó, de um lado, o termo semelhantes pede preposição a. Só que do outro lado, eu tenho plural. Antes do plural, lembra, eu posso usar só o a, preposição, como também poderia usar preposição mais artigo, as pegadas. As duas estão certas. A letra B está correta, eu queria o erro. Antes do plural, poderia também o as pegadas de elefantes. C. Os cientistas calcularam que os corpos dos animais teriam cerca de 20 metros de comprimento até a cauda. Depois da preposição até, a crase é facultativa. Depois da preposição até, a crase é facultativa, até a cauda. Posso usar com acento ou sem acento. O até é a única preposição que aceita outra preposição depois dela, que é a preposição a. Então, tá certo. Poderiam ser as duas, certo? Eu quero o erro, ainda não achei. D. Mesmo frente a requisições, veja, acento no singular antes do plural, crase no singular, nem a pau. Gabarito, letra D. Legal, né? Tranquila. A letra D, a banca queria o erro, gabarito a letra D. Como ficaria a letra D correta? Ora, o certo seria dizer frente a requisições feitas, só preposição, ou preposição mais artigo, as requisições. E a letra E? Ó, no que se refere à recuperação. Tá certo isso? Quem se refere a. Mais o a de recuperação. Certo. Olhe para mim. Deixa eu te dar uma dica aqui. Ó, olhe para cá. Antes da gente seguir, a banca é FGV. FGV, você sabe que ela dá os recados dela. A letra E está errada? Não. Mas sabia que muita gente
achou que a letra E estivesse errada? Ó, o gabarito é a letra D. Por quê? Por que muita gente achou que a letra E estivesse errada? A banca não está nem aí para paralelismo. Quando eu digo que paralelismo do artigo é coisa de banca, para a FGV, o paralelismo do artigo é desnecessário. Então, aqui a banca deixa claro o pensamento dela. Olha, que a resposta à letra D tá mole, Vê, que ela queria o erro. Mas a letra E, o outro lá diria que seria erro. Por quê? Tá vendo que antes de armazenamento não veio o artigo? Então, se fosse pelo paralelismo, estaria errada a letra E. Por quê? Porque o primeiro veio com o artigo e o segundo sem. Se fosse Sebrasp, diria erro, porque é uma banca que defende a importância da simetria, do paralelismo. Mas aqui entre nós, como assim erro? Não tem que colocar artigo em todos. No primeiro caso, eu falei de uma recuperação específica. No segundo, armazenamento geral. Então, para a FGV, o paralelismo do artigo é desnecessário. Entendeu? Pegou? Estou falando isso porque poderia passar batido por isso, mas você tem que... É nessas questões aí que você tem que entender essa história de paralelismo. Isso é pensamento de determinadas bancas. Não é o caso da FGV. Em geral, quem se liga em paralelismo é o Sebrasp, que acha, que gosta de cobrar isso. Porque aqui entre nós, não faz nenhum sentido ter que colocar artigo antes de todo. Se eu não quiser, eu não coloco. Tá bom? Fica aí a dica. Próxima. Todas as alternativas abaixo são reescritura de alguma passagem do texto. O único caso em que não se verifica erro, a banca não... ela não quer, ela só quer que você traduza o enunciado. Se ela quer aquela em que não há erro, traduza. Todas têm erro, menos uma, que é a que você vai marcar. Você vai marcar a certa. Marque a certa. Entendeu? Então tá bom, vamos lá. Letra A. Vou lá, vejo se tem erro. Vejo se tem erro. Ó, primeiro, vou procurar o AS. Achei. Agora eu vou ver se tem erro. Como é que eu vejo se há erro? Primeiro, eu vejo se o termo anterior pede preposição. Uma toxina indutora de manifestações semelhantes ao menino. Sim, pede preposição. Tá. Do outro lado, eu tenho esse dá, que tem um as implícito. É o a preposição mais o as implícito antes do dá. Então, tem erro, faltou o acento. Entendeu? B. De novo. Aí a vantagem da FGV é que ela te dá alternativas iguais, ó, comparado às demais cobaias. E aí? De novo, esse A está certo? Eu estou procurando a certa. Esse A está certo? Está errado. O que é comparado a. Mais o AS, artigo de as demais cobaias. Dri, demais cobaias aceita artigo? Sim. As demais cobaias são boas. Então, de um lado eu tenho o termo que pede preposição, do outro eu tenho um que aceita artigo. A preposição mais as artigo, as. Faltou o acento. Tudo bem? Na letra C,
Dri, o que eu tenho que fazer aqui? Você está buscando aquela que não tenha erro. Para onde eu olho? Olho para esse AS. A esta assessoria. Disse a doutoranda Carolina Parga a esta assessoria. Tá errado? Tá. Por quê? Tá errado por causa do acento. Quem diz alguma coisa a. Então, esse verbo dizer aqui pede preposição. Só que esta é pronome demonstrativo que não aceita artigo. Então, não aceita crase. Esse a é só preposição. Erro na letra C. Estou procurando a certa. D. A descoberta constitui uma contradição em relação a observações feitas. Tá, vamos curtir esse A aqui. Tá certo esse A? Bom, de um lado, eu vou ver se um termo aqui pede preposição. Relação a. Em relação ao menino, em relação a alguma coisa. Sim, relação pede preposição. Agora, eu vou ver se o termo seguinte aceita artigo. Observações, plural. Se é plural, eu posso usar só o a ou o as com acento. A banca queria a correta, antes do plural, caberiam as duas, gabarito letra D. Tudo bem? E a letra E, que estava errada, a banca queria a certa, a letra E está errada, por quê? Cadê o erro da E? Procure o erro da E. Outra característica negativa que impulsiona essa perda neuronal vai predominando à proporção que a doença vai evoluindo. O erro estava aqui nessa locução feminina. As locuções femininas têm crase obrigatória. À proporção que. Faltou o acento no à proporção que, à medida que. Isso aqui é uma expressão feminina, proporção. A banca queria, volte aqui, ó, aquela que não tivesse erro, gabarito, letra D. Tudo bem? Então, antes de fechar, ó, todas aqui tinham erro. Voltando aqui à letra A, você viu a letra A? Ó, a letra A faltou o acento no as. Por quê? Lembra que antes de Q e D, é muito comum esse a, as, demonstrativo implícito. Ó, aqui a crase seria obrigatória por quê? Você já estudou isso lá na teoria. Ó, o que é semelhante a. Mas o as, aquelas, demonstrativo implícito antes de Q e D. Então, teria que ter acento. Manifestações semelhantes àquelas da doença de Parkinson. A preposição mais as artigo, acento. Desculpe, a preposição mais a demonstrativo implícito, antes do da. Então, esse aqui é aquele caso de fenômeno fonético resultante da contração da preposição a mais o a ou as antes de Q e D, que você estudou lá na teoria. E toda vez que tiver o Q e o D, fique ligado nisso, que isso cai muito em prova. Ó, antes de Q e D, eu posso ter um as demonstrativo, igual aquelas. Aí, nesse caso, a crase será obrigatória, tá bom? Pegou? Só voltando ali para quem não viu o erro da letra A. Gabarito, letra D. Tudo bem?